Rafaela Vieira é uma jornalista e colunista social de muito sucesso. Nasceu no Rio de Janeiro e, aos 3 anos de idade, migrou para a cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, onde vive a sua família paterna. Rafaela viveu a infância e a adolescência em Lagarto e confessa que foi ali que despertou para as atividades de comunicação. Graduada em jornalismo, Rafaela nos informa neste vídeo de memórias sobre o que é a vida na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. Meu nome é Rafaela Jesus Vieira, eu nasci no Rio de Janeiro, minha mãe é carioca e meu pai é lagartense. Meu pai é Rafael Vieira, minha mãe Rita de Cássia. E meu pai foi pro Rio de Janeiro para estudar e eles conheceram, casaram lá, aí minha irmã também nasceu lá. Eu fiz 40 anos agora, em 2022. Que mais? Eu nasci 22/10, 22 de outubro, eu sou do último dia de Libra. Mas eu moro aqui em Sergipe, em Lagarto, né? Eu vim com 3 aninhos pra cá, então eu passei minha infância toda em Lagarto. Família paterna do meu pai, né? Toda de lá. E aí vim pra Aracaju estudar quando eu tinha 14 anos. Aí fui estudar no Arquidiocesano. Meu pai, Rafael Vieira Filho. Minha mãe, Rita de Cássia de Jesus Vieira, né? Depois se separaram e ficou Barbosa de Jesus. Rafael Vieira do Nascimento. Meu avô, ele era sapateiro lá em Lagarto. Ele é bem conhecido na cidade, porque ele foi fundador da primeira sapataria de lá. Ele tinha uma loja há mais de 60 e tantos anos, que aí meu pai deu continuidade, né, aos negócios dele. E minha avó, Aliete Monteiro Vieira. Meu avô materno é de Conceição de Jesus, é de lá mesmo, do Rio de Janeiro. E minha avó, Marilde Camanzi, também do Rio de Janeiro. Camanzi é um nome italiano, porque a família dela era italiana. Eu e minha irmã. Tenho uma irmã, Roberta. Ela 2 anos a menos que eu. Agora ela veio pra cá com a minha mãe há pouco tempo morar aqui, que ela teve uma filhinha e vieram. Aí todo mundo agora mora aqui. Eu era bem pequena, eu nem lembro do tempo que eu morei no Rio, né? 3 anos, 2 anos e pouquinho, a gente foi morar em Lagarto, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, até os 14. Tive 2 casas, né? Lá. Tive a casa que era do lado da casa dos meus avós, que era um apartamento que a gente morava, que era bem pequeno, mas aí depois meu pai construiu uma casa, era uma casa bem grande, dava até pra andar de patins dentro da casa, que tinha um corredor enorme. E aí nessa casa tinha um jardim muito grande, o quarto da minha irmã era todo cor-de-rosa. Tinha um jardim enorme, tinha roseira. A gente viveu muitos momentos especiais lá, tive uma infância muito especial. Eu acho que a infância do interior é uma infância, assim, quem teve sabe que realmente que eu tô falando, porque os valores são muito genuínos mesmo, de coisas de significados muito especial demais. Infelizmente eu não posso trazer tanto isso para minhas filhas, porque eu jogo muito pouco a Lagarto. Mas é muito especial, assim, aquela vida na porta, aquela coisa simples de você ir na igreja, de estar aquela pracinha, numa quermesse, com pessoas simples também do lado, presença dos avós, né, o tempo todo. Então eu lembro bem, assim, da minha casa, da presença dos meus avós, do cheiro da comida, do cheiro da casa, lembro de tudo. Era uma casa, tinha um portão branco, e aí quando a gente entrava pra direita, tinha se fosse pra frente era a garagem, que meu pai tinha uma moto e tinha um carro, e se você fosse pro lado direito, tinha o jardim. Aí tinha roseira, tinha várias plantas e era toda de pedra, e tinha umas janelinhas com madeira e uns vidrinhos assim, redondinhos assim. E aí dava pra sala, aí cozinha, e aí você... Tinha sala grande, que aí tinha um bar, tinha sala de estar, tinha sala de jantar, aí tinha sala de televisão, que é onde meu pai ficava assistindo o jogo, essas coisas, tinha uma rede. Aí tinha um pergolado que tinha mais planta, minha mãe gostava muito de planta.
E aí tinha esse corredor que eu disse que era muito grande, que dava até pra andar de patins. Aí tinha banheiro, como se fosse um lavabo. Aí tinha um quarto, tipo um quarto de visita. Aí tinha um quartinho assim, como se fosse uma despensa, um quarto assim pra guardar sapato, uns brinquedos. Aí tinha meu quarto e ainda tinha o quarto dos meus pais. E aí tinha a cozinha, né, que era nas entradas. Aí atrás tinha um quintal bem grande, com mais uma área que tinha 2 quartos ainda, tinha lavanderia. Só não tinha piscina, não sei, meu pai e minha mãe não fizeram piscina, acho que não queriam receber visita. Fruteiras não, porque meu avô, ele tinha um sítio lá no povoado Santo Antônio, lá em Lagarto. E a gente ia todo final de semana. E lá nesse lugar tinha fruteiras, tinha animais. A gente brincava, estudava, mas assim, lá em casa minha mãe sempre ensinou a gente a fazer algumas coisas, tipo, a gente sabia lavar nossas calcinhas, tirar o prato da mesa, lavar um prato, arrumar alguma coisa. Nunca a gente era aquela coisa solta, não. Ficava na rua Francisco de Assis. Ficava em frente ao Colégio Laudelino Freire. Era a rua Francisco de Assis, 275, eu lembro o número. Aí quando meus pais se separaram, aí a gente saiu da casa, né? Tinha 12. 11 para 12, né? Aí eu vim pra. Aí eles separaram. E aí eu vim morar aqui em Aracaju com minha mãe. Só que aí quando minha mãe voltou pro Rio, eu não voltei pro Rio com ela. Fiquei aqui, minha irmã também. Aí eu voltei a morar em Lagarto. Que tipo bem de diferente de agora. As ruas bem arborizadas, aqueles tijolinhos, né? De cidade mesmo, interior. Hoje você vê que as ruas são pavimentadas, né? Hoje não tem, mas antes eram os tijolinhos. As pessoas na calçada, as crianças brincando. Gente vendendo pipoca, bala, né? Na rua. Você passava, sempre tinha alguém falando. Boa tarde, não sei o quê. Não era aquela coisa, aquele movimento, né? Que hoje, quando você passa, é aquele movimento de comércio, de muita gente. Era mais tranquilo, né? O vento, você sentia o vento, assim, eu ia pra escola ou pra o inglês, que fazia inglês lá também. Eu sentia aquele ventinho, aquela coisa, era mais fresco.